Pessoal, eu estou aparecendo aqui ao vivo em uma transmissão extraordinária, porque normalmente a gente faz o Léo ao quadrado durante a semana, mas aconteceu uma coisa muito triste para o Brasil, mas muito interessante para a democracia brasileira. Eu gostaria de pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu estou ainda compartilhando aqui nas minhas redes sociais essa transmissão que está sendo feita pelo Brasil 247, mas o que eu vou falar aqui hoje é sobre uma bomba que foi descoberta lá na Inglaterra a respeito da doação do pré-sal brasileiro. O governo inglês, através do ministro de Negócios, fez um lobby em cima do governo brasileiro para relaxar leis ambientais e diminuir os tributos sobre o petróleo brasileiro. Essa conversa que aconteceu aí durante esse tempo todo, de que o petróleo pré-sal precisa ser vendido porque ele é mais lucrativo na iniciativa privada, é um trabalho que o governo inglês foi desenvolvendo em segredo e agora os documentos vazaram e o Greenpeace já está começando a fazer escândalo a respeito desse assunto lá na Inglaterra. Eu vou explicar para vocês o porquê, gente, que esse tipo de podridão está sendo empurrada para o Brasil. Lá na Inglaterra, a conversa que se tem é que os países desenvolvidos precisam investir em fontes não poluentes de energia. A Inglaterra está trabalhando energia solar, a Inglaterra está trabalhando energia eólica, mas por baixo dos panos, escondidos da população inglesa, os ministros ingleses jogam a sujeira para os países de terceiro mundo. Aquela poluição no ambiente, aquela mortandade de pessoas, a Shell faz pressão em cima do governo inglês e o governo inglês empurra esse tipo de coisa para os países de terceiro mundo. Para vocês terem uma ideia, a Nigéria passa por problemas seríssimos de saúde pública por causa do envenenamento dos rios pela ação das petrolíferas. Mas o problema não chega, digamos que no país de primeiro mundo, porque o país de primeiro mundo está consumindo petróleo. Então, esses políticos que se fazem de limpinhos, que se fazem de green lá na Inglaterra, por detrás dos panos, eles negociam a poluição e a degradação ambiental, mas não lá dentro da Inglaterra. Eles fazem pressão para que países como o Brasil, como a Nigéria, aceitem a degradação ambiental. Só que dessa vez, a conversa que a gente está tendo com o público, que a gente está tentando fazer há muito tempo, e que as pessoas dentro do Brasil acreditam que seja talvez teoria da conspiração, ou que seja talvez uma pressão contra o governo Temer, agora foi desmascarada. Lá na Inglaterra, os documentos vazaram e agora o assunto é escândalo dentro da Inglaterra. Quem quiser saber do assunto, quem quiser procurar na fonte, está no site do The Guardian, THE Guardian, com guardião com N no final. O que é o resumo do que foi encontrado, gente? O ministro lá da Inglaterra, a mando das Shell e da BP, que é a British Petroleum, veio para o Brasil fazer pressão no governo Temer para que o governo Temer tirasse impostos relacionados à extração e utilização de derivados de petróleo e que também o governo Temer tirasse as leis ambientais que protegem a população brasileira contra a poluição do petróleo. Gente, eu vou recapitular para vocês para ficar de uma forma mais clara. Os problemas que os ingleses estão lutando contra dentro da Inglaterra, que é envenenamento de águas, que é poluição atmosférica, todos esses problemas que estão acontecendo ao redor do mundo por causa da poluição advinda da extração não correta do petróleo, a Inglaterra é totalmente contra, mas no solo deles. Eles estão empurrando esse tipo de problema para os países de terceiro mundo. Só que agora já não é mais teoria da conspiração. Agora os documentos foram encontrados e o Greenpeace vai começar a fazer bagunça a respeito da coisa. E esse tipo de atitude desse ministro lá na Inglaterra e do governo Temer no Brasil, de permitir que essas medidas poluentes de produção de energia sejam admitidas nesse século, onde o mundo inteiro está lutando contra o aquecimento global,
agora vai virar escândalo lá na Inglaterra. Só que o que os ingleses fariam provavelmente era esconder isso debaixo do tapete. Se o Greenpeace não achasse esses documentos para fazer esse rebuliço e agora está na imprensa inglesa, o que ia acontecer é que a Shell, a BP iam passar por empresas que estão simplesmente investindo no território brasileiro, porque o pobre de direita dentro do Brasil acredita mesmo que essas empresas produtoras de petróleo vieram para o Brasil comprar o pré-sal e trazer amor para a população brasileira. Mas o documento que foi encontrado mostra exatamente o contrário. As empresas, antes de comprar o pré-sal, elas fizeram pressão para que o governo Temer relaxasse as leis ambientais. Gente, relaxar as leis ambientais significa colocar o Brasil à disposição da exploração de petróleo da forma como eles querem. Ou seja, se eles causarem um desastre, como aquele desastre famoso lá de Mariana, não tem problema. Se eles envenenarem os rios, como eles fizeram na Nigéria e mataram várias tribos nigerianas, não tem problema. Afinal de contas, é o mesmo protagonista, né? A mesma Shell que exterminou várias pessoas lá na Nigéria e que conseguiu relaxar as leis ambientais lá dentro da Nigéria, agora ela consegue repetir a dose aqui no Brasil. Ela provavelmente investiu nesse processo de imprensa para destruição da economia nacional no primeiro momento. Num segundo momento, ela conseguiu transformar o próprio brasileiro em um militante pela venda do pré-sal, que ela conseguiu construir o pobre de direita, e agora, nessa etapa, ela consegue comprar um petróleo no momento em que o petróleo está com o menor valor de mercado praticamente de toda a sua história nesse século, e por um preço irrisório, num local onde não existe proteção ambiental. Sem proteção ambiental, ela vai explorar sem ter compromisso com o meio ambiente brasileiro. Sem compromisso com a sociedade brasileira, ela não vai mais se preocupar com, por exemplo, o repasse do pré-sal, que antes era destinado para educação e para saúde. Porque isso foi uma das exigências do governo Temer, do governo lá da Inglaterra, para fazer esse lobby do pré-sal, que essa parte do imposto que seria direcionada para a educação dos brasileiros fosse retirado. Então, gente, o que é o mais importante nesse primeiro momento? Vocês precisam entender que esse processo que aconteceu no Brasil de transformar a exploração do pré-sal, que antes tinha o conteúdo nacional e que antes tinha também parte do que fosse extraído para ser investido na saúde e na educação, quem fez isso cair não foi a ideologia liberal, não foi o menos Marx mais Mises, não. Foram os ingleses que vieram fazer pressão dentro do Brasil para fazer o Brasil relaxar essas leis, porque a Shell mandou os ingleses fazerem isso. E agora, naquele momento em que as pessoas vierem falando que é teoria da conspiração, ou que então esse tipo de conversa é conversa de eleitor do PT ou talvez de Petralha, convide essas pessoas para que acessem a página do The Guardian e acessem os documentos ingleses, os telegramas ingleses que foram vazados a respeito do assunto. Como esse é um assunto muito importante, eu vou retomar do início, porque eu sei que tiveram várias pessoas que acabaram de chegar. Então, eu vou falar aqui sobre uma bomba que aconteceu, que na Inglaterra descobriram, né, os documentos que provam que a Shell fez pressão no governo brasileiro através de um ministro inglês para relaxar o imposto sobre o petróleo, principalmente aquela parte que ia para a educação dos brasileiros e também para relaxar as leis de proteção ambiental que incidiam antes na exploração do petróleo. Como esse é um assunto importante, eu sei que muitas pessoas acabaram de chegar, eu vou repetir tudo, eu gostaria de pedir você para compartilhar, porque a gente precisa aumentar o alcance. Nesse momento, a gente precisa transformar esse assunto em conhecimento de todo brasileiro, porque nesse momento fica claro o porquê que a economia brasileira foi destruída, o porquê que a indústria nacional foi destruída através da Operação Lava Jato e porquê que de uma hora para outra o petróleo, que aquelas pessoas falavam que não valia nada, se transformou numa das maiores disputas dos últimos tempos. Gente, olha o que aconteceu, eu vou falar mais uma vez.
O Greenpeace fez pressão e conseguiu descobrir documentos oficiais da Inglaterra que mostram que ministros ingleses fizeram pressão sobre o governo Temer para o governo Temer retirar leis de proteção ambiental na exploração do petróleo e retirar tax, que é impostos sobre o petróleo, que antes seriam investidos na educação dos brasileiros. Quando você escuta toda aquela conversa entre deputados brasileiros, principalmente aquele que tem a tatuagem do Temer, falando que o Brasil precisa se transformar em um país mais liberal, retirar essa palhaçada de investir na saúde do povo, de investir na educação do povo, não pensem vocês que isso é uma coisa puramente brasileira. A gente vem denunciando isso há muito tempo e agora a notícia está no inglês The Guardian. Quem tiver dúvidas, procure na internet o site do The Guardian. A notícia é: governo inglês faz lobby, pressão sobre o governo brasileiro a mando da Shell. A Shell pressionou o governo brasileiro para retirar leis de proteção ambiental. Então eu vou falar com vocês o que as petroleiras inglesas fazem na Nigéria. Eles simplesmente exploram da forma que eles querem, eles envenenam os rios e eles matam vários nigerianos, porque há anos atrás eles conseguiram fazer a mesma coisa. Eles pressionaram o presidente para tirar as leis de proteção ambiental. Esse acidente, por exemplo, que aconteceu em Mariana, aos olhos da Shell não deveria ser nem reparado, porque afinal de contas, esse tipo de coisa as grandes empresas não querem assumir. Como se não bastassem retirar as leis de preservação ambiental, eles retiraram também a cota de participação do estudo dos brasileiros na retirada do pré-sal. Aquele pré-sal que antes era retirado e parte do pré-sal era destinado à saúde e educação, foram eles que fizeram a pressão para modificar o modelo. Antigamente o petróleo era do brasileiro, seria retirado, seria investido na educação do brasileiro. Agora eles compraram o petróleo é deles e pronto. O dinheiro que foi vendido, o pré-sal brasileiro, não deu nem para o Temer pagar os deputados que salvaram ele do segundo processo lá no STF. Mas o mais importante, gente, é o porquê que esses documentos até agora estavam debaixo do pano. Porque lá dentro da Inglaterra, a Shell e o próprio governo inglês, eles passam como sendo pessoas que defendem a energia limpa. Lá dentro da Inglaterra, eles são contra a exploração de petróleo. Lá dentro da Inglaterra, eles são contra a utilização de combustíveis fósseis, que são esses combustíveis que causam o tal do aquecimento global. Porém, a realidade fora da Inglaterra é completamente diferente. E por que isso vai virar escândalo lá dentro da Inglaterra e em todo o mundo? Vai virar escândalo porque, assim como a gente tem esses políticos brasileiros que preservam a família e os bons costumes e de uma hora para outra eles aparecem associados a pessoas acusadas de estupro, lá na Inglaterra, esses paladinos do meio ambiente são aqueles que lutam contra o aquecimento global. Lá dentro da Inglaterra, essas pessoas são as mesmas pessoas que defendem que a Inglaterra tem que crescer de forma sustentável. Só que eles defendem que a Inglaterra tem que crescer de forma sustentável, que o povo inglês branquinho e de olhos azuis tem que respirar um ar de qualidade e que a água dos ingleses não pode ser envenenada. Mas eles causam envenenamento em vários países da África com a exploração não consciente do petróleo, e o que eles fizeram no Brasil antes de começar a exploração foi pressionar o governo para o governo retirar as leis de proteção ambiental que, de certa forma, protegeriam a população brasileira contra o envenenamento, contra a poluição atmosférica, enfim. O que aconteceu agora assina embaixo de tudo que tem sido falado ao longo dos últimos tempos no Brasil, que o pré-sal foi o motivo da destruição da economia brasileira. Toda vez que você pensar em economia brasileira, você precisa tirar da sua cabeça essa conversa de que houve uma má administração do governo, que talvez a economia brasileira fosse simplesmente um resultado da crise internacional. A economia brasileira foi boicotada, seja pela imprensa brasileira, que repetia várias vezes que a gente estava em crise e fazia o brasileiro parar de comprar, seja por operações internacionais sediadas no Brasil, como, por exemplo, uma operação Lava Jato, que fez questão de quebrar a indústria nacional, seja através de protestos do pobre de direita que foram para as ruas achando que estavam lutando contra a corrupção, mas trabalharam para uma Shell que agora mandou lobistas para o Brasil para ter o direito de explorar o petróleo
no Brasil, não respeitar o meio ambiente e não respeitar o brasileiro. E como se não bastasse, eles não querem os brasileiros educados, porque o lobby que eles fizeram no Brasil, o lobby que eles fizeram no Michel Temer foi para tirar da extração de petróleo a parte que era relacionada à saúde e educação. Enfim, o que eles querem é exatamente aquilo que a gente tem denunciado há muito tempo. Eles querem as nossas riquezas, eles querem o nosso povo como escravo, mas eles não querem deixar absolutamente nada. E nesse momento eu falo mais uma vez para quem não escutou e quem acha que isso são teorias da conspiração, porque são coisas que a gente está falando há mais de 2 anos. Essas informações agora não estão mais em sites petralhas, essas informações não estão mais em sites de esquerda. Isso é um escândalo que acabou de explodir lá na Inglaterra e o primeiro jornal a divulgar isso, porque as informações foram conseguidas pelo Greenpeace, o primeiro jornal a divulgar isso foi o The Guardian. Essa informação está no site do Brasil 247 e lá tem o link para a informação original que está no site do The Guardian. Então, o que eu peço para vocês nesse momento, gente, ajudem a compartilhar essa informação, ajudem a espalhar para as pessoas o escândalo que está acontecendo lá fora. Não esperem que a Rede Globo trabalhe nesse sentido, porque a Rede Globo é uma das beneficiadas dessa venda do pré-sal, a Rede Globo é uma das beneficiadas desse golpe de Estado. Agora, a situação não é simplesmente a venda do pré-sal, a situação é a venda do pré-sal e a permissão da exploração de uma forma não ambientalmente correta. Toda essa destruição que houve sobre a proteção ambiental, ela tem um motivo, e o motivo é muito simples, é produzir um petróleo bem baratinho com o povo escravo que agora está desempregado e aceita trabalhar por qualquer preço, porque lá fora, lá na Inglaterra, a BP não pode explorar petróleo porque petróleo é coisa feia. Lá na Inglaterra, a Shell não pode explorar petróleo porque petróleo é poluente, mas eles podem fazer pressão no governo inglês para que nós, brasileiros, aceitemos a exploração de petróleo no nosso terreno. Eles podem fazer pressão para que nós, brasileiros, sejamos contra o investimento das cotas de petróleo na educação do nosso povo. Afinal de contas, os engenheiros que vão trabalhar para a Shell aqui no Brasil não vão ser engenheiros brasileiros. A mão de obra altamente qualificada que vai trabalhar para a Shell aqui no Brasil vão ser os gringos. Ou vocês não se lembram que o próprio Michel Temer falou que agora o Brasil precisa começar a receber pessoas formadas fora do Brasil, né? Com aquela velha história de 30 anos atrás, que o melhor, sem dúvidas, é o gringo. Gente, eu gostaria de pedir vocês para compartilharem não somente esse vídeo, mas compartilharem também essa informação. Eu gostaria de convidar vocês para lerem essa notícia no site do Brasil 247. Essa notícia está lá no topo do site do Brasil 247. É muito importante vocês compartilharem essa notícia, é muito importante vocês compartilharem esse vídeo, mas mais importante que compartilhar essa notícia e compartilhar esse vídeo é você com a sua voz e com suas palavras nas redes sociais e em todos os lugares onde você tiver alcance, espalhar essa informação. A Shell fez uma pressão muito grande para que o Temer aceitasse retirar a proteção ambiental e retirar a participação do brasileiro no petróleo extraído. E essa pressão foi feita através do governo inglês, que, segundo a turminha liberal brasileira, é um governo que precisa ser amado, é um governo que precisa ser abraçado, afinal de contas, é um governo que hoje investe na tecnologia de produção de energia limpa, é um governo que já está abandonando a produção de energia através de petróleo ou combustíveis fósseis. Afinal de contas, o serviço sujo eles jogam nas nossas costas. Convido vocês também para que vocês procurem a informação a respeito do que essas empresas petroleiras da Inglaterra estão fazendo dentro da Nigéria, para que vocês consigam vislumbrar quais são os próximos episódios da situação macroeconômica brasileira, quais são os próximos passos da Shell sobre o Brasil, que é envenenamento de rio, que é colocação da população na situação de miséria profunda. Então, o que a gente precisa hoje é admitir que nós estamos repetindo uma história que acontece de formas consecutivas na sociedade mundial. O que o Brasil está fazendo hoje é repetir a história da Nigéria, repetir a história de vários países que encontraram petróleo, tiveram suas indústrias completamente destruídas porque encontraram petróleo, perderam a preservação ambiental, perderam o investimento na própria população, entraram em miséria e se transformaram em meros extrativistas de petróleo. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Peço mais uma vez, compartilhem, ajudem a aumentar o alcance
e até mais.